Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com o Bispo Jonas. Reflexão do dia. Bom, gente, a nossa reflexão do dia, hoje vamos falar de pessoas que lá no passado, homens e mulheres, deixaram para nós exemplos de oração, né? Então, vamos contar para você, por meio desse vídeo que nós já estamos gravando para o nosso canal YouTube, aqui da Rádio Renascer HD, vamos contar a história bíblica e a tradição cristã que estão repletas de homens e mulheres que experimentaram vitórias extraordinárias pelo poder da oração. Repito. Aqui estão alguns exemplos marcantes, né? Eu quero chamar a sua atenção para o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro tópico aqui, vamos falar de Moisés. Moisés orou fervorosamente a Deus em várias ocasiões, intercedendo pelo povo de Israel. Esse registro está no capítulo 32 do livro de Êxodo. Em Êxodo 32 está registrado esse momento marcante, né? Fervorosamente de oração feita aí por Moisés em favor do povo de Israel. Ele suplicou a Deus para poupar Israel da sua ira após o pecado do bezerro de ouro. Sua oração trouxe misericórdia e perdão ao povo. Ou seja, o povo ali rejeitaram o Senhor Deus, trocaram Deus por um Deus feito pela mão dos homens, o bezerro de ouro, né? E ali o Senhor ficou, né, vamos dizer assim na nossa linguagem, revoltado, né? E aí Moisés ele intercede em favor daquele pecado, o pecado da rejeição, da troca do Deus verdadeiro por um Deus feito pelo próprio homem, entendeu? Deus sentiu rejeitado ali, né? E aí Moisés teve que interceder por aquele povo, né? Pelo pecado do bezerro de ouro. A sua oração trouxe o que? Misericórdia e perdão ao povo. Então Deus mudou o posicionamento. Ele ia agir contra aquele povo depois da oração, da intercessão, oração de intercessão por aquele povo de Israel. Deus muda a sua atitude, né? O que ele ia fazer, não fez mais. Então aí a gente vê a importância da gente orar pelas pessoas, que às vezes nós queremos orar só pela gente mesmo, né? Pelos nossos projetos, minha casa, minha família, e esquece de orar vamos dar um exemplo nosso aqui, o Brasil, por exemplo. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, orar pelo povo, né? Vamos lá, gente. Vamos ao segundo tópico aqui. Nesse segundo tópico, nós vamos falar de uma mulher de oração. Vamos falar de Ana, a mãe de Samuel. E Ana, a mãe de Samuel, é um exemplo poderoso de persistência em oração. Está lá em 1 Samuel capítulo 1. Ela orou com grande angústia. No momento daquela oração ela estava angustiada. Orou com
com grande angústia, para que Deus lhe desse um filho. Deus ouviu a sua súplica e abençoou com Samuel. Abençoou, a oração foi atendida. Que se tornaria um grande profeta em Israel. Então, muitas das vezes, nós, na hora da angústia, a gente se fecha total. E na hora da angústia é hora da gente se abrir para Deus. É hora da gente continuar orando. Se você orava antes, continue orando agora. Então, o exemplo da oração de Ana é um exemplo de uma mulher que orou no momento da aflição, no momento que ela estava angustiada, no momento em que os resultados não estavam vindo em favor dela. Enquanto que a sua rival, a Penina, tinha um cadão de menino lá e ela não engravidava, ela era estéril. Mas aí ela levou a sua angústia para o altar de Deus, né? E ali até ali o sacerdote ali, o Eli, né? O nome dele é Eli. Então, ele chegou até a achar que ela estava embriagada. Mas não. Ela bate um papo com ele lá, não pensa isso da tua serva, tá, etc. Então ela quando ela sai de lá, ele abençoa ela e ela engravida e tem como presente o seu primeiro filho. Seu primeiro filho está aqui, é o Samuel, que se tornaria o quê? Um grande profeta em Israel. Chama a sua atenção para o terceiro top. Nesse terceiro top aqui da nossa reflexão, eu trago para você um nome muito conhecido, Elias. Vamos falar de Elias. Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, orou e Deus respondeu com poder. Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Ele desafiou os profetas de Baal. E após orar fervorosamente, Deus enviou fogo do céu, confirmando a sua autoridade e poder. Ele orou e Deus enviou fogo do céu, confirmando a sua autoridade e poder. Então ali ficou, porque era uma oração ali, aquele momento era para saber quem era Deus. Vamos saber quem é Deus agora. Se é Baal ou se era o Deus de Elias, o Deus desconhecido deles lá, né? Mas era conhecido de Elias. Então Elias orou fervorosamente e aí desceu fogo, Deus enviou fogo do céu e confirmando a sua autoridade e poder. Então, muito interessante isso aqui. Talvez, não sei se você e eu tinha essa coragem de enfrentar aquela multidão de profeta, aqueles Baal daquela época. Mas Elias enfrentou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos para o terceiro top, vamos? Terceiro nós falamos aqui, que foi Elias. Vamos para o quarto top, né? Nesse quarto top da nossa reflexão, nós vamos estar falando, sabe de quem? Daniel. Falando de Daniel. Daniel é conhecido por sua dedicação à oração. Em Daniel capítulo 6 está registrado toda essa história da oração, da vida dele dedicada com Deus, em oração. Ele continuou a orar a Deus, mesmo quando um decreto real o proibia e que levou à sua prisão. Deus respondeu às suas orações, protegendo-o na cova dos leões. Então assim, ele tinha uma vida, era conhecido como um homem dedicado à oração. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia, Daniel. E aí os seus inimigos, com inveja dele, resolveram criar aquela lei, que foi sancionada pelo
pelo rei da época. E quando ele toma conhecimento de que aquela lei estava aprovada, foi sancionada e agora era lei, e que no espaço daquele tempo previsto por aquela lei, ninguém podia pedir nada para nenhum outro nome, a não ser para o rei, Daniel manteve-se a sua postura, né, de fé, de aliança com Deus, de oração, não mudou nada para ele. Mas era ali que os inimigos queriam pegar ele, e pegaram. Ele foi colocado na cova dos leões, só que as orações de Daniel, o próprio rei diz assim, olha, nada posso fazer porque ele ficou ali com as mãos atadas, né, sem poder fazer nada por causa da própria lei. A lei não permitia que ele fizesse mais nada para Daniel, mas ele disse, mas o Deus a quem tu serve continuamente certamente livrará. Foi o que o rei disse para ele. E foi o que aconteceu. Lá na cova dos leões, né, Deus respondeu às suas orações lá. As orações que ele fazia constantemente, 3 vezes ao dia, foi respondida pelo Senhor. O Senhor respondeu protegendo-o na cova dos leões. Veja a importância de você não desistir de orar, até mesmo quando está proibido a orar. Quando você está sendo proibido a orar, continue orando, continue tendo esse compromisso de relacionamento com Deus por meio da oração. Um outro exemplo que eu chamo a sua atenção aqui já no top 5 da nossa reflexão é o de Ana. Falo de Ana novamente, mas essa aqui é uma outra Ana, já do Novo Testamento. Ana, uma mulher que é descrita em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38, era uma profetisa e uma mulher de oração. Ela era uma profetisa e também uma mulher de oração. Mulher de oração, que não saía do templo servindo a Deus com jejum e oração. O seu testemunho e devoção mostra como a oração pode impactar a vida de pessoas ao seu redor. Então, Ana, todo mundo que lê Bíblia conhece a história de Ana. Ela casou, teve um casamento e tal, ficou depois, o marido dela veio a falecer e ela continuou sem marido, mas ela não abriu mão da companhia que ela precisava diariamente, que era a companhia da presença de Deus. E ela manteve-se ali, profetizando, pregando a palavra, falando de Deus para as pessoas, orando, jejuando, e manteve a sua posição diante de Deus e da sociedade. Então deixa para nós um grande legado, e nos desafia a viver também isso. Não desistir de pregar a palavra de Deus, não desistir de orar, não desistir de fazer a obra do Senhor. Já no sexto top da nossa reflexão, a gente fala aqui, sabe de quem? Nós vamos estar falando aqui de Paulo e Silas. Também são 2 personagens muito conhecidos da Bíblia, muito bem lembrados nas pregações, por meio de homens e mulheres de Deus. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Paulo e Silas estavam presos e, mesmo em circunstâncias difíceis, oraram e cantaram louvores a Deus. Louvores a Deus. Aleluia. Sua oração resultou, olha o resultado da oração aqui. Sua oração resultou em um terremoto que abriu as portas da prisão e eles foram libertos, levando até o carcereiro a fé em Cristo. Ou seja, o resultado da oração foi isso aqui. Um terremoto, aquele terremoto que abriu as portas das prisões e que eles foram libertos. Eu creio que os que estavam lá também foram libertos daquela prisão, até mais presos.
E a oração também, a oração deles, Paulo e Silas, também contribuiu para a salvação do carcereiro. Eles foram libertos e levando até o carcereiro a fé em Cristo. Levaram o carcereiro a acreditar em Cristo e a aceitar como Salvador e Senhor da sua vida. Depois a salvação chegou à casa do carcereiro, todo mundo lá. Olha a importância da oração, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de prisões. Às vezes a pessoa está sem nenhuma liberdade para fazer o que você gostaria de fazer, mas faça o que é o mais importante, que é orar, que é louvar, que é adorar o Senhor Deus. Isso é o mais importante. Aonde você estiver, seja um adorador, seja uma adoradora do Senhor, seja um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que seja conhecido por aquilo que se faz para Deus. Aleluia. No 7º top da nossa reflexão, eu falo aqui da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma comunidade de oração constante. Isso está lá em Atos capítulo 12, Atos 12. Você pode conferir o capítulo todo. Pedro foi liberto da prisão por um anjo. Girando com a notícia. Bom, a notícia que nós vamos dar continuidade aqui, a notícia da palavra de Deus, né? Vamos continuar por aqui. O giro nosso é com a notícia da palavra de Deus. Vamos lá, gente. Eu estava na igreja primitiva, não é isso? Continuando. Então, a igreja primitiva era uma comunidade de oração constante. Em Atos capítulo 12, você pode conferir. Pedro foi liberto da prisão por um anjo em resposta às orações. Fervorosas dos crentes daquela época. Eles oraram sem cessar. E suas orações foram o quê? Respondidas. E fechando aqui, com o maior exemplo para todos nós, vou falar agora aqui de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Já no top 8 da nossa reflexão, Jesus, nosso maior exemplo, frequentemente se retirava para orar. Esse registro está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 a 46. Vemos que ele orou intensamente. No jardim do Getsemane, antes da sua crucificação, buscando força e submissão à vontade de Deus. Buscando força e submissão à vontade de Deus. Aqui eu trago a conclusão da nossa reflexão de hoje. Conclusão. Esses exemplos mostram que a oração é uma força poderosa e que muitos homens e mulheres ao longo da história experimentaram mudanças e vitórias por meio da oração. Cada um deles nos lembra da importância de buscar a Deus e com fé e dedicação, sabendo que Ele ouve as nossas súplicas e pode agir de maneiras extraordinárias. Aleluia! Que possamos ser inspiradores por esses, possamos ser inspirados
possamos ser inspirados por esses exemplos e nos comprometer a desafiar as circunstâncias através da oração, confiante no poder de Deus para transformar e agir em nossas vidas. Amém, queridos? Olha, essa reflexão, ela vai estar sendo já colocada lá no canal, o YouTube, e vou estar compartilhando, é claro, com os meus amigos nas redes sociais, mas peço também a você que vá lá curtir e acionar o sino, né? Dê lá o seu like, acione o sino para receber novas notificações de novos vídeos. E se você gostou dessa reflexão, dessa mensagem de reflexão, compartilhe com o maior número de pessoas, para que elas também sejam motivadas por meio desses exemplos de homens e mulheres de oração, e essas pessoas também venham orar, venham estar na presença de Deus, orando, independente do momento, se é um momento bom, se não é, mas que possa estar ali em constante oração, em nome de Jesus.